Hoje vamos estar conversando sobre o capítulo 14 ainda de São Mateus, versículos 22 até o 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, começo dessa passagem, lembrando que é a passagem logo após aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? A passagem fala que após toda a multidão ali ficar saciada, Jesus pediu que os discípulos fossem à frente, entrassem na barca e fossem à frente, enquanto ele despedia as multidões. Aí, depois que Jesus despediu todo mundo lá, ele pegou e subiu ao monte para orar, a palavra fala. E ali, anoiteceu e Jesus ainda estava rezando. E a barca ela já estava distante, né, da margem. Aí já estava sendo agitada pelo vento. Lá por volta das 3 horas da manhã, né, Jesus foi em direção à barca, né, caminhando sobre as águas. Aí os discípulos viram, começaram a gritar, né, com medo, pensando que era um fantasma. Jesus falou para que eles tivessem coragem, né, porque era ele. E aí Pedro foi e disse, né, Senhor, se és tu, manda que eu vá até tu andando sobre as águas. Aí Jesus foi e chamou, vem, né. Pedro foi, saltou da barca, né, e começou a caminhar sobre as águas. Só que Pedro sentiu o vento e teve medo, e aí começou a afundar. Claro, se desesperou, né, e gritou por Jesus pedindo ajuda, né? Senhor, salva-me, né? Jesus estendeu a mão, né? Estendeu a mão e o ajudou. E aí disse, porque teves medo, homem de pouca fé, homem fraco na fé, né? E aí, quando Jesus entrou na barca, o vento, né, e toda aquela agitação se acalmou, certo? E aí eles chegaram a Genezaré. Após isso, quando eles chegaram lá, aí as multidões já ficaram sabendo que Jesus estava por lá. Começaram a trazer todos os tipos de doentes para que ele curasse, né? E aqui a passagem fala que eles acreditavam que se ao menos tocasse na barra da veste de Jesus, eles estariam curados. E isso aconteceu, certo? Então essa é a passagem. Aqui quando nós vemos, né, aqui a parte logo do início, que a gente vê que após despedir a multidão, Jesus parou para rezar, né? Jesus, né, o nosso Senhor, aquele que nós devemos imitar. Aí aqui as pessoas podiam dizer, vixe, mas Jesus rezando, Jesus não é Deus, então ele está rezando para quem? Está rezando para o Pai, né? Então nós devemos seguir também esse exemplo de Jesus. Jesus, com toda sua humildade, nunca deixava de rezar, né? Rezar ao Pai, estar em comunhão com o Pai. E nós sabemos que são 3 pessoas em um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus estava sempre ali, tendo seus momentos de oração. E quando Jesus foi em direção ao barco, né, por volta das 3 da manhã, que esses discípulos, eles não reconheceram Jesus, né? Não reconheceram. E muitos
muitos casos aqui a gente vê, né, que os discípulos eles estavam com Jesus, mas eles não percebiam a grandeza de Jesus. Viam milagres, viam curas, libertações, manifestação do inimigo e tudo, mas ainda assim eles não conseguiam ter uma dimensão de com quem eles estavam, né? O Filho do Homem, né? Então aqui, quando eles vêm e começam a gritar, a gente pode tirar o seguinte ensinamento também. O que será que os discípulos estavam fazendo na barca? Será que se eles estivessem rezando como Jesus estava, eles teriam tido realmente feito todo esse alvoroço, todo esse susto, esse fantasma e tal? Eu acredito que não, né? Jesus manda para que eles tenham coragem. Quando Pedro se coloca, né, naquele que pede a Jesus para ir em direção a ele, né, pedindo basicamente um sinal a Jesus, né, se é tu, né, então manda que eu vá caminhando até tu. Então, quando ele começa, ele está fixado em Jesus, né, e aí ele consegue andar. Só que aí ele se deixa tomar pela aquela agitação, aquela turbulência que estava fora. Pedro deixou que tomasse conta dele também, naquela agitação, né? Se tornou medo. E aí é o que acontece com a gente quando nós estamos passando por uma tribulação. Nós devemos caminhar sobre ela, confiantes de que nós vamos passar por ela, porque Jesus está conosco. E não deixar que isso se transforme em medo, em desespero, como aconteceu com ele. Nós precisamos alimentar a nossa fé, como Jesus estava fazendo no monte, rezando. Porque aí nós conseguimos passar tranquilamente por esses momentos de turbulência. O mar, muitas vezes, nas passagens na Bíblia, ele sempre vai representar algo mal, né? Alguma turbulência na nossa vida, ou algum processo de dificuldades, justamente por causa dessa agitação, né? Por causa da agitação das ondas, né? Da violência das ondas, né? Então a gente sempre vai representar algo assim, né? Normalmente alguma dificuldade. Então nós devemos ter em mente isso, que se nós passarmos por essas dificuldades, focados em Jesus e não no nosso medo, nós vamos conseguir passar por elas muito mais tranquilamente, certo? Mas, deixa eu olhar aqui. Quando eles subiram na barca, né? E aí também a presença de Jesus, tudo aquilo se acalmou, né? Então quando nós trazemos Jesus para junto de nós também, é isso que acontece. Ah, não vai acontecer nada de ruim? Não estou dizendo isso, né? Mas por mais que aconteça, nós vamos estar muito mais tranquilos, né? Nós vamos estar muito mais preparados para passar por aquilo, né? Nós vamos ter essa paz que só vem de Jesus, certo? E aqui, no final, quando eles falam aqui em Genezaré, muito interessante a fé dessas pessoas que sabiam que se ao menos tocassem a veste da roupa de Jesus lá, só a barra da veste de Jesus, elas ficariam curadas. Aí foi o que aconteceu. Aí é bastante fé, né? Saber que não precisa nem que Jesus fale nada, não precisa que Jesus me toque, mas se eu tocar ali na barra da veste dele, eu serei curado. Essa é uma fé também que nós devemos imitar. E nós muitas vezes queremos que Jesus desça até nós e faça um milagre na nossa frente. Nós não percebemos que os milagres muitas vezes eles vão acontecendo por meio de um processo.
né? Os milagres de Jesus na nossa vida. No tempo certo vai acontecendo cada coisa, né? Mas as coisas acontecem na nossa vida, a gente bota a culpa na sorte, bota a culpa no tal do destino, né? Mas a gente não entende que os milagres de Jesus, eles acontecem assim muitas vezes também para nós. E aí nós não temos essa fé, né, de dizer que tocar ali só na barra da veste. Nós queremos tocar diretamente em Jesus, né? Que nem é muito comum nas adorações, por exemplo. As pessoas acham que se não tocar no ostensório, tem que tocar no ostensório para poder receber a graça. E não é assim, né? Jesus está presente ali, a presença de Jesus já está ali, né? Não precisa que você esteja tocando, isso é falta de fé, né? Então nós devemos ter o coração aberto, seguir o exemplo de Jesus, alimentar a nossa fé, para que nós não venhamos afundar como Pedro fez aqui, guiado pelos nossos medos, tá bom? Então essa é a nossa partilha de hoje. São Joaquim e Santa Ana, que são grandes símbolos de fé, possam nos ajudar, né, a perseverar na oração, a perseverar nesse conhecimento de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.